Olá, pessoal, tudo bem? Bom, conforme a gente combinou, tô gravando essa aulinha aqui com algumas questões, né, que caíram no Enem já em relação à função de primeiro grau, para vocês terem noção, tanto para a prova do Enem, quanto para a avaliação de bloco que vocês vão ter que fazer. É importante demais que vocês assistam esse vídeo até o final, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão que caiu no Enem de 2019, uma questão que aparentemente é bem simples, mas pega muita gente. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantidade Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. Então vamos anotar os dados da questão aqui. O gerente, ele recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários, eles recebem R$ 80 por dia trabalhado. E eles trabalham 2 dias por semana. Então, eles recebem por semana 2 vezes R$ 80, que dá R$ 160 por semana. Isso cada um dos outros funcionários, ok? X é a quantidade total de funcionários da empresa. E Y é o gasto que essa empresa tem com salário, certo? Gasto total com salário dos funcionários. Então vamos lá, qual que é o problema dessa questão? O problema dessa questão são as alternativas. Tem uma que induz o aluno ao erro. Por quê? Ele pensa assim, olha só. Os funcionários ganham 160 e o gerente ganha 1.000. Então basta eu fazer 160 vezes X funcionários, mais R$ 1.000 do gerente. Pronto, alternativa é errado. Não podemos fazer isso, gente. Por quê? Porque a quantidade total de funcionários é X, mas essa quantidade total equivale a um gerente mais os outros funcionários, que são X menos o gerente que já foi contado, entendeu? Então, essa é a quantidade total de funcionários. Esse daqui é o gerente e esse daqui são os outros. Então, quando eu for fazer o gasto total com salário, que é o Y, ele vai ser um funcionário que é o gerente ganhando R$ 1.000, mais X menos um funcionários, que são os outros, que são os X total menos um, que é o gerente, que já ganhou R$ 1.000, ganhando R$ 160 por semana. 1 vezes 1.000 dá 1.000. E aqui eu posso fazer a distributiva. Então, fica 160 vezes X, menos 1 vezes 160, que é 160. Mantenho 160x e 1.000 menos 160 dá 840. Então, o gasto total com salário é de 160 vezes X mais 840. Alternativa D. Viram só? Uma questão simples que pode pegar o aluno na hora do Enem, mas não irá pegar vocês mais, ok? Essa questão aqui caiu em 2017, é uma questão de pura interpretação de gráfico de função de primeiro grau, que é uma reta. Simples, ela caiu em 2017, mas ela costuma cair muito nos últimos anos. Lembra que eu falei para vocês, né? A carinha das questões do Enem, geralmente elas são iguais, né? Por isso, quanto mais a gente resolve questões do Enem, melhor estamos preparados para a prova. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo é... Então, ele quer que encontre a relação de X, que é o tempo, e de Y, que é o lucro da empresa. Y em função de X. É isso que ele quer. Nós temos, eu vou explicar aqui 3 maneiras diferentes de fazer isso. Vocês escolham a que vocês mais sentir afinidade para fazerem a prova de bloco e a prova do Enem também, tá bom? Bom, a primeira maneira é fazendo uma pura interpretação do gráfico. Olha só, olhando para esses 5 dias, nós temos que o lucro cresceu R$ 1.000. Concordam comigo? Porque estava menos 1.000 e zerou em 5 dias.
Então, cresceu R$1.000. Se são R$1.000 em 5 dias, 1.000 dividido por 5 dá R$200 por dia, certo? Essa é a taxa de crescimento. Mas vocês lembram que a função de primeiro grau ela é dada por uma taxa de crescimento mais uma taxa fixa. A taxa de crescimento nós achamos, então vai ser 200 vezes x. E a parte fixa é onde corta o gráfico no eixo y. Ele corta o gráfico aqui no eixo y em menos 1.000. Então, a parte fixa menos 1.000. Pronto, encontrei a função. Como y é o lucro em função do tempo, nós temos 200 vezes o x é o tempo, né? Então, ficaria lucro é dado por 200 vezes t menos 1.000. Alternativa D. Essa é uma proposta de resolução. A segunda é observando 2 pontos, ou até mais. Nós temos 3 pontos aqui que nós podemos observar. Ponto A, B e ponto C. Eu vou mexer com ponto A e B, porque eles têm 0, certo? O A, ele é dado por 0 menos 1.000. E o B, ele é dado por 5 e 0. Então, por isso que eu vou mexer com esses pontos. Mas eu poderia mexer com C também, encontraria do mesmo jeito a resposta. Certo? Então, olha só. Eu vou jogar esses pontos na equação, né, genérica que eu tenho. Y igual a x mais b. Então, primeiro eu vou jogar o ponto A. No lugar de x eu jogo 0. No lugar de y eu jogo menos 1.000. Então, vai ficar y igual a x mais b. Então, vai ficar menos 1.000 no lugar de y. No lugar de x, 0. Aqui dá 0. Então, B é igual a menos 1.000. Correto? Encontrei o valor de B. Vou fazer a mesma coisa com o ponto B, que é 5 e 0. Vou jogar, né? Vou jogar y igual a 0 e x igual a 5. Então, vai ficar 0 igual a A vezes 5 mais B. Posso escrever isso como 5A mais B igual a 0. Como eu tenho o valor de B, que é menos 1.000, então 5A menos 1.000 igual a 0. O 1.000 está negativo, passa positivo, certo? O 5 está multiplicando e ele passa dividindo. Então, vai ficar 1.000 dividido por 5 e é igual a 200. Então, o valor de A é 200. Eu tenho A e tenho B. Então, o Y vai ser igual a 200x menos 1.000. A e B que eu encontrei. Escrevendo o lucro em função de tempo, ficaria 200t menos 1.000. Essa é a segunda maneira. Terceira e última maneira, né? É usando a geometria analítica. Vocês vão lembrar bem do que eu tô falando. Eu espero. Então, olha só, gente. Geometria analítica, como que nós resolveríamos isso? Eu tenho 2 pontos aqui, vou usar os mesmos pontos que eu usei na questão anterior. A e B, certo? Então, 0 menos 1.000 e B, 5 e 0. E vou jogá-lo lá na matriz. Vocês lembram dela? Então, vai ser 0 menos 1.000, 5, 0, completo com x e y. Terceira coluna é sempre 1. Repito a primeira e a segunda coluna para encontrar a determinante. Como os pontos estão alinhados, eu já sei que a determinante vai dar 0. E é a partir disso que eu vou encontrar a minha representação algébrica. Vou multiplicar a diagonal principal. Sempre vezes mais, né, no final. E vou multiplicar a diagonal secundária sempre multiplicando por menos. Certo? Então, vamos lá. 0 vezes 0, 0 vezes 1, 0. Menos 1.000 vezes 1, menos 1.000 vezes x, menos 1.000x. 1 vezes 5, 5 vezes y, 5y. De cá, 0, 0. Menos 1.000 vezes 5, menos 5.000. Vezes 1, menos 5.000. Vezes menos, mais 5.000. Então, eu tenho que tudo isso é igual a 0. Ou seja, 5.000 menos 1.000 vezes x mais 5y igual a 0, certo?
Vou isolar o y e passar o que não tem y para o outro lado da igualdade. O menos 1000x passa positivo e o 5000 que está positivo passa negativo. Esse 5 multiplicando passa dividindo, ele vai dividir os dois números, certo? Então, 1000 dividido por 5 dá 200 e menos 5000 dividido por 5 dá menos 1000. Então, tenho aqui a minha representação algébrica, né? Colocando ela um lucro em função do tempo, ficará 200 vezes tempo menos 1000. Alternativa D novamente, certo? Então, essa é uma questão que sempre cai muito, né? Foi do Enem de 2017. E agora nós temos uma questão do Enem de 2011, tá? Que ela trabalha apenas com mexer com a fórmula da função de primeiro grau. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função, simbolizada por CT. Então, CT é o custo. Enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função simbolizada por FT, que é o faturamento, certo? O lucro total obtido pela venda da quantidade Q de produtos é dado pela expressão, né, lucro total em função da quantidade, é dado pelo faturamento menos o custo, ok? Então, eu tenho custo, faturamento e lucro. Considerando-se as funções faturamento dado por 5 vezes Q e custo dado por 2Q mais 12, como faturamento e custo, qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo? Olha só, gente, a função lucro, nós vimos que ela é o faturamento da empresa, da indústria, né, no caso, menos o custo dessa indústria, certo? Então, tem duas maneiras que eu posso escrever essa função lucro. Eu posso escrever como essa subtração, como eu posso substituir pelas fórmulas que ele me deu, da função faturamento e da função custo, que é 5Q e 2Q mais 12. Muito cuidado. Aqui eu tenho 2Q mais 12, uma soma. E aqui eu tenho uma subtração. Eu não posso esquecer dos parênteses. Porque se eu esquecer, o 12 fica positivo. Mas quando eu coloco os parênteses ao fazer a distributiva, tanto o 2Q fica negativo, como o 12 também fica negativo, ok? Então, a função lucro dessa empresa também pode ser escrita dessa forma. 5Q menos 2Q menos 12, certo? Então, a função lucro, ela pode ser 5Q menos 2Q, que é 3Q, menos 12. Para a empresa não ter prejuízo, significa que o lucro dessa empresa tem que ser maior ou igual a zero. Porque se o lucro é menor que zero, já não é mais lucro, né, pessoal? É prejuízo. Então, eu tenho aqui que 3Q menos 12 tem que ser maior ou igual a zero. O 12 está negativo, passa positivo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 12 dividido por 3 é 4. Então, a quantidade mínima é de 4 produtos, certo? Tem que ser maior ou igual a 4 essa quantidade. Então, com 4 produtos, ele já não tem prejuízo. Alternativa D. Então, gente, são essas 3 questões que eu queria mostrar para vocês, que sempre está caindo no Enem, né? Em relação à função de primeiro grau. Espero que tenha ajudado, colaborado, né? E é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.